Olá, sou Rogério Sobreira, sou economista-chefe do Banco do Nordeste e estou aqui para falar com vocês sobre os fatores que vêm impulsionando o crescimento da região. Bom, a primeira dado que eu acho que é importante observar é o fato de que o Nordeste ele tem apresentado um desempenho da economia em termos de nível de atividade melhor do que o Brasil no período recente, em especial quando a gente compara o desempenho da economia da região com o Brasil nos anos de 2023 e 2024. 2025, essa vantagem da região, ela ora se mantém, ora diminui, mas os dados mais recentes de atividade mostram que o Nordeste voltou a ter um crescimento maior do que o Brasil. O dado mais recente de atividade é o dado do Banco Central, que é o dado de abril deste ano. Bom, e o que é que explica esse comportamento melhor da economia nordestina do que a economia brasileira? Bom, o Nordeste, quando a gente olha a composição dos fatores de crescimento da economia, a gente percebe que a economia do Nordeste, na economia do Nordeste, o setor de comércio e o setor de serviços tem um peso muito forte. E, nesse sentido, é até mais que a indústria, quando comparado com o Brasil. Nesse sentido, o comportamento do mercado de trabalho é uma variável fundamental para a gente entender essa dinâmica da economia da região. E o que a gente observa no mercado de trabalho e que a gente vai ver que se conecta com o comportamento da economia da região é que o Nordeste ele tem apresentado, por exemplo, ritmo de criação de vagas formais no mercado de trabalho melhor do que o do Brasil, já desde 2023. Só no começo deste ano é que houve uma pequena perda de tração desta criação de vagas formais no mercado de trabalho da região, na comparação com o Brasil. Mas agora, nos últimos 2 meses, o Nordeste voltou a apresentar uma melhor taxa de crescimento, de melhor taxa de criação de vagas de mercado de trabalho. Por outro lado, também o rendimento real médio da região ele tem crescido mais do que o do Brasil. Então, se você combina um mercado de trabalho onde você tem uma criação de vagas formais mais forte do que o Brasil, combinado com um rendimento que cresce mais, o rendimento real que cresce mais do que o do Brasil, você tem aqui os elementos centrais para explicar por que a economia da região tem tido uma performance melhor. Porque um mercado de trabalho mais pujante, um rendimento real que cresce mais, alimenta o setor de comércio, alimenta o setor de serviços e, por sua vez, leva a economia da região a apresentar esse comportamento melhor. E vale notar também que, mesmo a indústria na região tendo um comportamento é, secundário, se a gente pode falar assim, quando comparado com o setor de serviços de comércio, a indústria na região ela vem apresentando também um comportamento muito bom. Tanto a indústria de transformação quanto a indústria extrativa. Então, no geral, os principais setores da economia, né, a indústria, os serviços de comércio na região, eles têm apresentado um comportamento bastante favorável e de maneira muito recorrente, ou seja, isso não tem sido apenas observado em um mês, 2 meses. Ao longo deste período, 23, 24 e agora 25, os primeiros 4 meses de 25, né, a economia da região ela tem apresentado um comportamento muito regular de crescimento, o que faz com que então, a economia acaba apresentando esta melhor performance, né? Acho que é importante observar o papel aqui do mercado de trabalho na região e o papel do rendimento para explicar esse comportamento. Um outro aspecto que também é importante de mencionar aqui é quando a gente compara o comportamento
da região Nordeste com outras regiões. Na verdade, o Nordeste também vem apresentando uma performance na sua economia melhor do que outras regiões, notadamente, por exemplo, o Sudeste e o Sul. O Nordeste só tem perdido em performance da economia quando a gente olha o dado anualizado para o Centro-Oeste, e aí a razão é óbvia, né? Na verdade, todas as regiões perdem em termos de desempenho para o Centro-Oeste, porque o Centro-Oeste é a matriz do agronegócio brasileiro. E também para o Norte, muito em função aqui de indústria extrativa, né? Então, isso mostra que a economia da região ela tem se apresentado muito resiliente e que isso ajuda a fazer com que a gente tenha uma expectativa de que no segundo semestre deste ano, mesmo a economia do Nordeste apresentando uma desaceleração, que devem apresentar, tal como o Brasil, porque, afinal de contas, estamos vivendo sob uma taxa de juros muito elevada, né? Todos nós sabemos que a Selic agora está no nível de 15% ao ano, então é esperado alguma desaceleração. Esperamos que a desaceleração para a economia do Nordeste vá ser menor quando comparado com o Sudeste, né? E o último dado, inclusive, mostra que a economia do Sudeste apresentou uma queda significativa na sua taxa de crescimento do nível de atividade. Então, essa economia do Sudeste, por exemplo, ela parece ser uma economia muito mais sujeita aos fatores que estão por trás do ciclo econômico. Tem menos resiliência, portanto, do que a economia da região Nordeste. Então, no geral, são esses os fatores que explicam o crescimento da economia do Nordeste e são esses os fatores que nos fazem crer que a economia do Nordeste vai apresentar pelo terceiro ano consecutivo, né? Estamos falando de 23, 24 e provavelmente 25, uma performance melhor do que a economia brasileira. Estamos otimistas, realisticamente otimistas, né? É, ainda que levando em consideração o fato de que a economia da região e a economia do Brasil ela opera sob uma taxa de juros muito elevada, o que evidentemente tem um impacto sobre a possibilidade da economia apresentar ritmos mais elevados de crescimento. É bastante improvável que isso ocorra num contexto de juros e condições financeiras tão adversos como esse que estamos vivendo. É isso, muito obrigado. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.